Com vocês, Clínica do Pet, com todo amor pro seu bichinho. E tá começando mais um episódio da Clínica do Pet, episódio de número 16. Eu falei que eu não ia falar e vou falar o número. Pra gente tá sendo uma satisfação muito grande tá realizando esses episódios, porque a gente tá conhecendo pessoas diferentes, tá conhecendo histórias, tá sendo motivados, né? E criando motivação também, né? Tutores aí que tá nos assistindo, tá conhecendo histórias fantásticas. E esse episódio a gente vai tratar algo que acontece muito nos animais, o tema principal nosso é sobre obesidade, tá? E presente aqui para esse episódio, enriquecer esse nosso episódio, doutora Isabela. Doutora Isabela, seja bem-vinda. Muito obrigada, é muito bom estar aqui com vocês de novo. Segundo episódio? Segundo episódio. Segundo episódio. E doutora Fernanda também, né? Mais um episódio. Mais um episódio aí pra conta. Não é o décimo... Ah, esse é o 16º episódio. Não é o 16º episódio que você gravou, mas já teve bastante, Sim, né? acompanhei todos. Mesmo eu não participando, eu tô no bastidor. Ficou nos bastidores, né? E também vocês vêm vindo uma crescente gravação em vídeos também, né? Sim. Tá sendo desafiador pra vocês isso? É legal, É né? legal, é gostoso. Mas Muito gostoso. no começo eu lembro que a Fernanda, por exemplo, ela era bem travada nisso, né? É, porque não é algo que a gente tá acostumado, né? A gente tá ali em quatro paredes com o tutor, com o pet, é completamente diferente do que tá com Mas uma depois que câmera. acostuma, é bem Depois gostoso. acostuma. Que nem as primeiras gravações, a gente dá aquela engasopada. Travada, Depois flui. Depois o filmmaker que fica bravo, não fica quando começa a errar? Ah, ele tem que ter Errou de paciência. novo, errou de novo, tem que errou ter de muita novo. paciência. Esses porque dias foram 10 minutos pra gravar, coitado. É um take. trava-língua. Um take o quê? De 30 segundos. Nem isso, acho que Uma de 10. frase Uma assim. frase. Show de bola. Gente, meninas, sejam muito bem-vindas, tá? E a gente vai falar hoje sobre obesidade. E eu começo fazendo uma pergunta para vocês, se a gente consegue diferenciar visualmente, né, um pet obeso e um pet saudável. Conseguimos, né? Assim como nos seres humanos, a gente percebe a morfologia corporal bem diferente. Né? Isso tanto em gato como em cachorro. Tanto em gato como em cachorro. E hoje a maioria dos pets é o quê? É saudável ou é obeso? Porque eu vejo cada pet gordinho. Na clínica tem uns gordinhos também, né? É. A gente for ver o Maurício. Precisa emagrecer. Tem. Já. Precisa emagrecer. Tem os nossos pançudinhos. É difícil porque, assim, muitas pessoas ainda remetem que obesidade é fofinho, nossa, que gracinha. Hoje a gente vê muito o inverso. A pessoa tem o gato ou um cachorro no score corporal bom e fala, nossa, mas tá tão magrinho. Eu falo, não, Direto. ele tá ótimo, ele tá no score corporal ideal, ele não tá nem magro e nem obeso, né? Então, hoje tá se invertendo um pouco a referência e desmistificar isso na cabeça do tutor não é fácil. Porque muitos acham fofinho, acham que o ser obeso é o normal. O ser humano hoje, para fazer esse score, ele faz o IMC, né? Sim. Se eu não me engano, é a altura e o peso que tem um cálculo que é feito. Sim, Como sim. que funciona isso para animal? Nós temos uma tabela, né, que ela é bem famosa até na internet, você consegue procurar, que ela é bem didática e bem explicativa. Então, ela mede os graus de obesidade, né, e também os graus de quando o animal está muito magro, de magro a caquético. E ela é bem explicativa porque ela tem a imagem e ela também tem detalhado em escrito o que você precisa ver ou não. Isso. É uma tabela que chama score corporal. Mas é visual. É muito visual. Muito Não é visual. assim, coloquei numa balança, vou medir a altura, o comprimento. É, porque assim, a gente tem alguns parâmetros para aferir, né? Porque às vezes, quando a gente fala de pet, que nem ser humano, né? São biotipos diferentes. Então, são tamanhos diferentes. E para cada tamanho, a gente tem um score ideal. Mas em casa é muito fácil você perceber, né? O paciente ele vai tendo uma barriguinha mais protuberante, a gente vê aquela perca da cintura, o paciente ele tem mais dificuldade para se locomover, para subir e descer de cama, cadeira, sofá. Às vezes ele passa ali certinho no vãozinho, com o passar do tempo ele já não consegue mais passar. Então, assim, é nítido o visual, mas a gente, às vezes, com a rotina do dia a dia, como o engordar é um processo, às vezes, assim, de tempo, quando a gente se dá conta,
ele já está ali uma porpetinha. Vai ficando na rotina, né? Você não vai percebendo. Não vai É igual a percebendo. gente, né? No espelho. É difícil pra gente perceber quando a gente engordou. E aí A gente vê. só pesa quando vai no veterinário ainda e coloca na balança? Eu falo que é a cinturinha de ovinho, né? Porque eles ficam parecendo um ovinho. Muito. Fica a barriguinha cheinha e aí vai afinando quando vai chegando na cabeça. E o que mais pesa para a obesidade? A falta de atividade ou a alimentação, no caso de animais? Tem animais que têm atividade física, que faz, que anda, que corre. Tem outros que não. O que vocês acham que mais pesa, assim, para o animal ter o sobrepeso? Os ser dois, obeso? né? Eu acho que a associação dos conjunto. dois, Não tem como você isolar, porque um animal que come bem, é uma ração de boa digestibilidade, boa quantidade de proteína, mas ela também tem uma densidade calórica, né? Sem exercício, ele acaba ficando com menos massa e um pouco mais de um tecido adiposo, de uma gordurinha ali. E o cão que come mal e faz atividade física também não é suficiente. É como se eu me matasse todo dia na academia de treinar e chegasse lá e comesse um Big Mac por refeição. Então, a gente tem que pôr na balança os dois são muito importantes. E hoje, assim, né? Quais são os erros na rotina que tutor comete para dar esse sobrepeso? É excesso de ração? Não? É comida aleatória que dá? O que pode ser o maior causador, né? Da obesidade? É a falta mais da rotina, né? Então, hoje a gente está domesticando muito, então eles estão muito presos a um ambiente mais restrito, né? E aí a gente, por conta da rotina, né, ou a falta dela, a gente sempre deixa ali o pote cheio de ração, a gente acaba ali, né, sempre dando petiscos aleatórios, a gente está comendo um pedacinho de pizza que está ali oferecendo para o pet embaixo, a falta de estímulo de atividade física, né? Então, acaba sendo uma associação de fatores que acaba colaborando para o processo de ganho de peso. Então, a falta de rotina, né? Eu não tenho o hábito de pesar, de estratificar essa ração, né? De ter atividade física. Eu vou dar um petisco, mas vou saber qual petisco que eu vou oferecer, vou colocar isso junto com a quantidade de ração que eu estou oferecendo no dia. Então, tudo tem que ser muito bem calculado, tem que ter um planejamento, porque tem aqueles que têm tendência a engordar e tem aqueles que têm facilidade de perder peso ou uma dificuldade do processo de ganho. Então, a avaliação ela é muito individual e são vários fatores que acabam colaborando. Por exemplo, eu tenho um pet, né? Preciso saber se ele está no peso ideal ou não e não sei avaliar essa tabela que vocês falaram sobre o score corporal. Eu tenho que levar no veterinário e o veterinário vai falar para mim mais ou menos qual que é a faixa de peso que esse animalzinho ele tem de acordo com a idade. Funciona mais ou menos assim? Falei besteira? Não, isso. Isso, de acordo com o tamanho, de acordo com a idade. Tô na dúvida, né? Procure realmente um veterinário de confiança. A gente vai fazer a pesagem, a gente vai fazer a aferição de cintura, né? Então, a gente tem que avaliar também a questão da medida. A gente vai calcular, diante da ração que ele está oferecendo, a gente vai calcular o quanto que tem que ser administrado por dia. Ah, mas eu tenho o hábito de oferecer um petisco. Vamos colocar isso também ali no cálculo, né? E dou esse tipo de petisco. Posso continuar? Às vezes não, às vezes tem que tirar, né? Então, tem que tentar ali ter um certo controle do que eu estou oferecendo. Ainda mais se for um pet que tem pouca atividade física. Aí a gente tem que tomar um cuidado muito maior. Tem aqueles que têm o biotipo que você pode deixar à vontade, que você pode ter assim, uma certa liberdade e não vai engordar. Mas não é a maioria dos casos. Tem nutricionista veterinário ou não? O veterinário em si, ele tem essa condição de passar uma dieta adequada? É igual ao ser humano? Nós temos nutricionistas veterinários, né? É uma especialização até que relativamente nova, né? Que ganhou força agora na veterinária, que traz a vertente da alimentação natural. Sim. E dentro dessa vertente nós temos diversos tipos: alimentação crua, alimentação cozida, com osso, sem ossos. Mas como a ração ela já é um alimento balanceado, então a gente acaba conseguindo no consultório, quando o animal ele se alimenta à base de ração, fazer esse cálculo baseado no tipo de ração que o animal come. A gente procura a especialidade, né? A gente às vezes acaba indicando uma especialista nutricionista quando a gente tem muita coisa associada ao mesmo tempo, que às vezes só a ração de
perca de peso não vai ser suficiente. Então, eu tenho um paciente obeso mais diabético, eu tenho um paciente obeso mais alérgico, eu tenho um paciente obeso com uma pancreatite. Então, assim, o especialista, ele vem, né, como uma tentativa, porque ele vai fazer a avaliação individual. Hoje, a comida caseira, né, a comida... essa alimentação, né, assim, não quero oferecer ração, ela tem que ser muito bem acompanhada, ela tem que ser muito bem formulada, tem que ter um acompanhamento, porque senão vai dar problema, né? E a gente pega muito problema. Muitos. Porque com essa vertente de alimentação natural, os tutores acabaram tendo a impressão de que era só você tirar a ração e fornecer comida feita para o cão, né? Que seria comida sem tempero. Mas o pessoal acaba não entendendo que tem uma proporção certa que eles têm que comer, até referente ao tipo de proteína, né? Por exemplo, vísceras, músculo, entre outras coisas. E aí acaba desbalanceando a alimentação do animal sem querer. Não é uma má intenção, né? Na realidade, até numa boa intenção. Sim, ele acha que ele está fazendo algo de positivo, mas não. Que nem não é só oferecer o alimento ali. Você pode diversificar muito a questão ali do cardápio, mas se você não suprir, você não complementar com vitaminas, né, com gorduras, tem que ter um balanço calórico. Então, não é só oferecer o alimento. Isso que as pessoas não entendem. Às vezes, elas querem cozinhar em casa, mas tem que suplementar com outros nutracêuticos, né? Então, é um risco muito grande. Às vezes, no começo, você não vai sentir essa diferença, mas lá na frente, é um paciente que vai sofrer, às vezes, alguma consequência. Tem que fazer exame também, né? Recorrente. Sempre, E eu vejo um amigo sério. meu falar, né? Pega uma ração, mistura numa carne moída, sem tempero e dou pro animal. Então, isso aí não é recomendado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque ao invés de a gente achar que está ajudando, a gente está piorando. A castração, ela faz com que o animalzinho engorde também? Ou não? A gente parece que é mito isso. Como que funciona? Castração engorda ou não? A castração em si, ela não engorda. O problema é que a gente vai mudar um pouquinho o metabolismo desse paciente. Então, ele pode ter tendência a engordar, por quê? Ele vai diminuir um pouquinho a atividade, ele vai ficar mais sedentário. A gente precisa ter reajuste de alimentação. Então, as necessidades calóricas de um animal castrado é diferente para um não castrado. A gente tem que estimular a atividade física. A gente tem questão de hormônios? A gente tem uma interferência ali no metabolismo basal. Então, assim, esse paciente ele pode ter a tendência a engordar. E se a gente já castra um paciente obeso, ele tem muito mais ainda chance de virar uma bola de neve e piorar muito a situação. Então, assim, se eu tenho a intenção de castrar, tem que ser muito bem conversado com o veterinário para a gente orientar em relação aos cuidados no pós para evitar esse tipo de situação. Mas a castração em si, ela não engorda. É que tem uma mudança de metabolismo e se a gente não se atentar às mudanças da rotina, ele vai engordar. Tá, a obesidade hoje, ela é tratada como um problema de saúde na área veterinária ou não? É um assunto polêmico, né? Mas nós ainda nós tratamos, sim, como um problema de saúde, porque ele pode acarretar muitas outras coisas. Pode acarretar aumento de triglicérides, de colesterol, pode acarretar na diabetes, além dos problemas articulares, né? Que a gente acaba pegando bastante, porque sobrecarrega essas articulações. Claro, não vai ser, por exemplo, o meu pet tá gordinho hoje, amanhã ele vai ter tudo isso. A gente sempre pensa a longo prazo. E né? isso é tanto para gato como cachorro. Cachorro pode ter glicemia alta, pode ter triglicérides, pode ter colesterol. Pode. É uma doença silenciosa que a gente fala, né? É uma condição de saúde, assim, que às vezes no primeiro momento tá tudo bem, ele tá saudável, mas a longo prazo, esse sobrepeso, ele pode, né, às vezes acabar predispondo a uma futura pancreatite, uma diabetes, algum outro problema endócrino, diminui a imunidade, tem problema de articulação, de coluna, de pele, né? Quem já tem predisposição ao colapso de traqueia piora muito, porque fica muita gordurinha ali no pescoço. Então, assim, a gente vê que a obesidade ela pode gerar outros problemas. E a evolução ela é muito silenciosa. A gente não percebe. E, às vezes, assim, tá tudo bem agora, mas não significa que amanhã vai estar tudo bem. Tem impacto emocional isso pro pet? Vocês percebem que o pet mais gordinho, ele é mais gostoso de apertar ou não? Isso não tem correlação.
Assim, a gente percebe que eles ficam mais sedentários. Muito né? sedentários. Com uma energia... Mas eles ficam mais amorosos? Não tem essa Não, correlação. não tem essa correlação. Às vezes as pessoas confundem ficar mais amorosos porque eles passam mais tempo deitados, né? E aí a pessoa, consequentemente, acha que tá ali perto por carinho, mas na realidade ele não tem mais essa mobilidade de conseguir levantar, correr em grande parte dos casos, Sim. né? Ou tem uma dificuldade. Então não é que ele fica mais amoroso, ele fica mais sedentário. Isso, Tá, eu queria trabalhar com vocês aqui alguns mitos e crenças, tá? Eu vou falar uma frase e vocês me respondem, tá? Verdade ou mito? Quais os riscos disso, né? Vou falar numa entonação de frases, tá? Doutora, ele pede comida o tempo todo, eu não consigo negar. Como que a gente consegue quebrar essa ideia pro tutor, né? Existe essa possibilidade? É muito complicado. Vira um padrão de comportamento tanto para o dono quanto para o cão. sim. Né? Eu costumo falar que o dono adestra o cão a pedir e o cão adestra o dono a oferecer. Sim. Porque ele sabe que ele vai ganhar. Tanto que eu uso muito de exemplo a minha cachorra, porque assim, a Hope nunca ganhou comida na mesa. E ela não sabe pedir. Ela não tinha outro cachorro que fizesse isso de exemplo e ela não sabe pedir comida. Não parece que ela tá na Sim, mesa, ela tá deitada sim. no chão. Entendeu? Então, pode cair, assim, ela tá do meu lado e ela não vai fazer nenhum movimento. Claro, ela sente o cheiro, mas ela não levanta para pedir. Mas é complicado, porque da maioria das vezes os tutores fazem isso pra... Uma forma de agrado, né? Por exemplo, eu passei o dia inteiro longe, É. sabe? Ele tá aqui do meu lado, por que eu não posso dar um pedacinho? O tutor, ele mal acostuma desde o começo. Se é algo que você acostuma logo quando você pega, ele não tem essa necessidade. E então ele não tem esse estímulo. Aí uma vez que você começa, aí o pet ele vai criar esse vício de comportamento. Então ele sempre vai pedir, assim, ele vai conseguir, porque ele faz drama, ele faz aquela carinha, Eles sabem conquistar, gente. faz greve de fome, para de comer a ração, aí o tutor fica desesperado e aí acaba cedendo. Só que isso é ruim, porque aí uma vez que você acostuma, depois tirar não é fácil. Próxima. É só um pouquinho acima do peso, não tem problema. Como que a gente explica isso aí de uma forma clara para o tutor? Que não é bem assim. E é difícil. É difícil. A gente sempre tenta orientar dentro do consultório, mas assim, existe muito uma resistência por aceitar. Bem grande. Porque eles gostam, porque remete muito de ser fofinho, de ser gostoso. E assim, faz drama, os pets eles são muito inteligentes, então é difícil. A pessoa, às vezes, ela entra ali numa questão emocional de que acha que está judiando, de que acha que está... Que ele vai gostar menos, muitas das Isso, vezes, que vai né? entrar em depressão. Só que não é isso, né? Então, o buraco ele é muito mais fundo, vai gerar outros problemas. E aí, a longo prazo, depois, a hora que o pet está gordo, obeso, é muito difícil emagrecer. Não é um processo fácil. A maioria desiste no meio do caminho, porque exige rotina, exige comprometimento. Mudança de hábito, né? Que Mudança principalmente de esse hábito de hábito. oferecer esses alimentos. Às vezes é assim, um acompanhamento multimodal, então às vezes são vários profissionais acompanhando, porque é um desafio igual a gente, né? Não é fácil. Tem que mudar a rotina, tem que ter todo um planejamento e as pessoas às vezes não estão preparadas para isso. E como que o tutor pode montar uma rotina mais saudável, né, pro seu animalzinho? Proporcionar porções adequadas, quantidades, ração? Como que é que o tutor consegue ter uma rotina um pouco mais saudável? Passear, né? Sim. Fazer exercícios, não necessariamente só andar na coleira, mas para pessoas que tenham disponibilidade de piscina em casa, dá para tentar levar o animal em parques de cães, brincar com bolinha. Sim. E porcionar as rações de maneira adequada. Sim. Tanto em quantidade que você fornece ao dia, quanto a quantidade que você fornece por refeição. Sim, o que a Isa falou é importantíssimo, né? Estratificar certinho a ração, a gente pesar, ter uma quantidade, claro que isso é muito individual, é de pet para pet, mas a gente saber a porção, a quantidade ideal, adequada.
o quanto que a gente vai estratificar isso durante o dia. Atividade física é super Muito importante. Às vezes não consigo sair ali na rua, mas vamos tentar estimular dentro Brincar de com casa. uma bolinha, cabo de guerra. Tem diversas Isso. atividades que a gente consegue Sim, fazer dentro de casa. E quem tem pet precisa se organizar. Então, assim, é algo que é importante. E não dá, assim, pra gente... meu dia é muito corrido, tá? Mas a partir do momento que você pegou um pet e ele tá, né, com alguma alteração, a gente tem que fazer um esforço para ele não adoecer a longo prazo. E o petisco, ele engorda ou não? Nenhum alimento sozinho engorda, né? Se você der a quantidade adequada por dia, calculada junto com a ração, Isso. não vai te engordar, né? Não vai engordar o cão, assim como se você comer 2 quadradinhos de chocolate Sim. por dia, né? Que o pessoal brinca, não vão te engordar. O problema é como que isso vai ser inserido na rotina. Isso. Qual a quantidade? Qual a frequência? E tem pacientes que são obesos, né? Que aí, E que a gente faz realmente, toda a mudança e eles não emagrecem. Então, a gente tem que pesquisar mais a fundo, porque pode ter algum problema em associação que está desfavorecendo, né, a perca de peso. Então, é algo muito importante. Por isso que eu falo, é um desafio, não é fácil. Tem que ter muita conversa, muito diálogo dentro do consultório. Às vezes, a gente tem que fazer vários exames para investigar mais a fundo, tentar entender o contexto, porque às vezes já tem uma doença que predispõe ali. predispõe a isso. E aí não favorece o emagrecimento. E tem muita sabotagem do doutor no meio de tudo isso? O doutor sabota? O veterinário? Sem sabota os querer, próprios coitados, animais? mas sabotam. Porque eles. É o que a gente falou, é muito difícil mudar essa rotina, né? Então, por exemplo, a gente passa para uma ração visando, né, essa menor ingestão calórica. Mas aí o tutor fala, mas aí eu dei um pedacinho. E você vai somar ao longo dos dias quantos pedacinhos foram. Isso, E foi assim. Mas tem petisco saudável? Existe? Tem. Tem. É que a gente, como a Isa já falou, tem que ser colocado isso No cálculo. no cálculo. Tá. Tem petisco que a gente pode fazer em casa para poder utilizar? Tem, é super Que possível. seja algo natural, saudável. Sim, só que a gente tem que avaliar a individualidade do pet, até para a gente sugerir de maneira adequada o que vai fazer bem e o que às vezes pode não ser tão Ou benéfico. seja, o ideal é então passar numa consulta, discutir isso com o Isso. veterinário, porque Sim. cada caso É um caso. muito, É muito relativo, individual. né? E a gente tem que sempre lembrar, é igual a famosa pasta de amendoim, né? Ela é saudável, só que ela é extremamente calórica. Sim. Então, nem tudo que é saudável tem baixa caloria. Sim. Às vezes o tutor pensa, né? Tô fornecendo... Uma banana, às vezes dá uma banana E inteira. para um cão é muito. Isso. Nossa, tem um vídeo que vocês gravaram que eu achei excelente sobre o que pode e o que não pode, né? Vocês querem comentar um pouquinho sobre, por exemplo, produtos, alimentos que pode e não pode? Alguns pontualmente. sim, Chuchu, sim. por exemplo. Pode. Ele É baixa em caloria. melhora muito a questão da saciedade. Então, é um legumes, né, que tem bastante água, bastante fibra. Então, é super utilizado como um aliado no processo de emagrecimento para trabalhar a saciedade. Então, chuchu pode. Que legal. Eu vou pedir pro pessoal da edição colocar embaixo, né, esse vídeo que teve do que pode e o que não pode. Foi interessantíssimo, teve uma repercussão bem grande. Sim. E foi surgindo outras dúvidas. Mas pode, né? Sim. Isso pode, mas isso aqui não pode. Mas claro que o ideal mesmo é a gente conhecer a a gente tem que avaliar a rotina. individualidade. Não é porque pode que vai fazer Que bem. deve, né? Poder Isso. é diferente de dever. Sim. E o tutor tem bastante consciência disso, né? Sim. Sim. Tem que ter. Tem que ter. A gente está trabalhando isso. Estamos trabalhando para isso. Certo. É um tema que se a gente começa a falar, nós vamos até Não amanhã para, falando. né? Não para. Tem muita coisa para se falar, né? Igual assim, pra gente manter a rotina do Chico. Quando tá com a gente, a rotina do Chico É uma certinha. Se vai para casa dos avós, se vai para qualquer outro lugar, Quebra. Por quê? Quebra. A avó Quebra. adora mimar. E não é uma questão somente do engordar, mas ele é extremamente alérgico. E aí ele começa... Com as crises. Meu avô tá comendo pão aqui e um Dá pedacinho, um pedacinho aqui pra embaixo. ele. Eu Tirou falo que uma nada é carninha? individual, né? Sim. Eles Nada, são é muito tudo bondosos, é Não. tudo compartilhado aqui, ó. Minha avó tinha 3. E era engraçado, porque ela sentava a comer, ficava Os 1, três, 2 e 3. né? Ele ia pros 3. E o Igual, Chico tá? é sem vergonha, porque ó, começa a comer na mesa, de quem que ele fica do lado? De quem dá?
De Do quem vô, oferece meu alimento. avô, que dá porque as tudo, coisas. Aí a dá Fernanda tudo. sofre depois. Por dando isso que a gente ômega. fala, eles sabem. Sabem, vixe, eles são inteligentíssimos. Interesseiros também, né? Também. Com certeza. Muito bacana. Eu gostaria que, caminhando para o final do nosso episódio, passou rápido, né? Mas eu gostaria que vocês deixassem alguma dica, algum recado especial para quem está nos assistindo. Um recado especial. Tomem cuidado. Tomem cuidado com a quantidade e tomem cuidado com o que é oferecido. A curto prazo, parece que não faz mal, mas a longo prazo vocês vão ver um resultado que vocês não vão gostar muito. E pet saudável, né? Pet com um acompanhamento, com bom score corporal, né? Hoje, às vezes, ele tá alegre, feliz, mas a longo prazo isso vai trazer consequências, né? Então, procure um veterinário, discuta o caso, né? Vamos fazer a pesagem. É super válido você pesar em casa. Eu sempre falo para os tutores, Tem uma mantenha o balancinha. hábito. A balança é caseira, você se pesa e se pesa com o pet. Faz a diferença e vai anotando isso. Porque o visual passa muito batido. A gente só vai perceber A hora que ele tá uma imenso. mortadelinha. Igual os nossos gatos. Igual os nossos gatos. Os da clínica, eles já vão precisar, eles já vão entrar em A regime. gente estava conversando disso essa semana, É. inclusive. Porque é isso, gente. A rotina, a gente acaba liberando. E quando vê, a situação, ela já passou o limite. Então, e a longo prazo, como a gente está reforçando aqui, isso vai trazer maléfico. consequências. Vai reduzir a expectativa de vida, pode predispor a pancreatite, a diabetes, né? E outros vários problemas. Então, assim, é importante fazer o acompanhamento. E o quanto antes é melhor. Então a gente pode chegar numa conclusão que obesidade não é fofura, mas é um risco à saúde. Um Sim. risco à saúde, Sim. com certeza. E ótimo, muito obrigada por estar presente aqui conosco, doutora. Doutora Muito Fernanda obrigada. também por mais um episódio juntos aí, né? E que esse episódio faça com que a gente A diferença, né? faça diferença, mas com que a gente tenha outros episódios também para Sim. falar sobre esse tema, que eu não falo que é um tema polêmico, mas é um tema do cotidiano nosso, que dá muita repercussão e gera muita dúvida. Gera. Porque se a gente não trazer o alerta para os tutores, pode passar despercebido. Sim. E aí gera o risco à saúde. Sim. Certo? Combinado. Muito obrigado mais uma vez, tá? E você que está nos assistindo, agradeço imensamente. Se não curtiu, não esqueça de curtir, compartilhar se tiver no Spotify ou se tiver no YouTube, não esquece. Dá um joinha aí, compartilha. Se quiser comentar algo, a gente vai estar respondendo vocês também, tá bom? Muito obrigado e até semana que vem. Até já! Nosso Papo Pet não termina aqui. Semana que vem tem mais.